Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot. Nós estamos, como já é nosso costume, né, nesse dia a gente lançar um vídeo já começando não, né? Na verdade, já nos conectando a paraxá dessa semana, a paraxá que a gente está estudando essa semana. Essa semana nós estamos estudando a porção da Bíblia que está no livro de Números, do capítulo 8, o verso 1 até o 12 e o 16, o versículo 16, que é a porção Behaloterra. Então, essa paraxá, essa porção da semana, é uma, como todas as outras, né? Mas é uma porção que vai muito mexer conosco, porque ela vai tratar de alguns assuntos extremamente espirituais, fortes, e o livro de Números vai começar a nos trazer uma série de situações em que um pecado vai estar em evidência. A partir de hoje, a partir dessa paraxá, nós já vamos começar a detectar um pecado que vai estar em diversas parashiot e que vai ser um motivo de muito mal para o povo de Israel. Nós estamos falando do pecado, é lógico, da murmuração, o pecado do falar mal, o pecado do lashon hará, língua má. Então, essa semana a gente vai já adentrar a esse tipo de assunto. E nós vamos ver que nas próximas parashiot, nas próximas porções, nós vamos estar conectados com isso. Então, é um período, daqui a pouco a gente começa um período bastante difícil para o povo de Israel, que são as 3 semanas, né, que está ali envolvido com 9 de Ave, com 17 de Tamuz. Depois a gente vai lançar mais vídeos falando mais sobre esse período. Mas a gente vai ver que a nossa boca, queridos, ela tem o poder de criar as coisas. Ela tem o poder de fazer com que coisas que muitas vezes nem são para nós, mas passam a ser por causa da nossa boca. Então, a partir dessa paraxá, nós vamos começar a ver esse pecado se manifestando e nós vamos ver todo o mal que vai acontecer com o povo de Israel por causa da língua má, por causa do lashon hará, a língua má. Mas entre os assuntos que essa paraxá dessa semana, ela vai nos trazer o principal, não é o principal, mas é um dos mais importantes, é o acendimento da menorá. Parece uma coisa tão simples, né? Acender uma menorá, acender um candelabro que o Eterno mandou fazer, parece ser uma coisa tão simples, mas o Eterno vai dar algumas diretrizes, algumas regras para que a pessoa, o sacerdote, pudesse acender a menorá. Depois nós vamos ter a consagração dos levitas, eles serão purificados e designados para o serviço no tabernáculo. E a chamada dos levitas para essa obra, ela tem uma característica especial. Qual é? É que Deus, até a instituição da tribo dos levitas, como uma tribo que não teria herança, como uma tribo que não iria e seria espalhada no meio do território de Israel, não teria terra, não teria um lugar para chamar de seu, mas seria responsável por todo o serviço espiritual de Israel. Então, os levitas, eles passam a partir desse momento a ocupar o lugar dos primogênitos. Então, até a tribo de Levi ser colocada como uma tribo especial e específica para serviço do Eterno, isso era uma coisa que estava relacionada, dada para que os primogênitos fizessem. Há 2 vertentes que falam que a tribo de Levi ela foi escolhida porque ela não se envolveu no pecado do bezerro de ouro. Quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, os primogênitos cometeram o pecado, mas a tribo de Levi se
escusou, ficou de fora do pecado do bezerro de ouro. Também há uma outra linha que vai dizer que os levitas foram colocados no lugar dos primogênitos, porque os primogênitos, eles de Israel, foram poupados da morte dos primogênitos no Egito. Então, era uma dívida que o povo de Israel tinha, porque Deus poupou os primogênitos de Israel lá na última praga do Egito. Depois, nós vamos ter o Eterno pedindo para que se fizesse trombetas, e essas trombetas elas vão ter uma coisa especial, que ela vai reger as partidas do povo. Sempre que Israel precisasse ou fazer uma reunião, tinha um toque específico. Quando ia levantar acampamento, tinha outro toque específico. Quando ia se fixar num lugar, outro toque específico. E o povo de Israel começou a ser dirigido por essas trombetas chamadas trombetas de prata. Não é um assunto que eu vou explorar hoje, porque a gente vai falar de outra coisa, mas também tem muito a ver com o Lachonará, essa questão das trombetas. Mas fica para uma outra oportunidade de nós falarmos sobre isso. Depois nós vamos ter a reclamação do povo. E sobre o que o povo vai reclamar? Vai reclamar de estar comendo maná. Lá no livro de Salmos, o maná é chamado de o pão dos anjos. E o povo está reclamando de comer o maná. E vai dizer que eles querem comer carne no meio do deserto. E aí vai acontecer o milagre das cordonizes. Deus vai mandar cordonizes para que o povo pudesse comer. Também nessa paraxá, nessa porção, Deus vai escolher 70 anciãos para compartilhar o fardo da liderança com Moisés. Lembrando que essa foi uma ideia, digamos assim, ou uma sugestão do sogro de Moshe Rabbeinu, né? O Jetro, quando teve com Moisés, falou: Moisés, você vai morrer rápido, filho. Você não vai aguentar ficar o dia todo aqui. Então faz o seguinte, cria tribunais. E se alguém chegar com uma coisa fácil, o primeiro tribunal resolve. Se não resolveu no primeiro, vai para o segundo. Só em último caso, que ninguém resolveu, esse caso vem para você. E é engraçado, porque os nossos sábios ensinam que Moisés falou: quando tiver uma causa difícil, vocês trazem para mim que eu resolvo. E daqui a pouco, depois nós vamos falar mais para frente, as filhas de Tzeloferrad chegaram com uma causa difícil. Falaram: olha, nosso pai morreu no deserto, ele não era rebelde, ele morreu pelo pecado dele mesmo, e ele não teve filho homem. Por acaso nós não teremos direito à herança? E aí, o caso difícil que Moshe falou: traz para mim que eu resolvo. O que aconteceu? Esse resolvo é de propósito, tá? O que aconteceu? Ele não sabia como resolver. Então ele foi lá perguntar para o Eterno, na humildade que lhe era peculiar. Depois, né, nós vamos falar sobre, a Paraxá vai falar sobre a maledicência de Miriam. A Miriam falou mal do Moshe, e quando ela falou mal do Moshe, na hora, a gente já falou em outros vídeos, que a Tsarat, né, que foi traduzido como lepra, mas não é uma lepra. A Tsarat, ela era um pecado que estava atrelado, entre tantas coisas, estava atrelado ao falar mal. E ela ficou leprosa quando falou mal de Moshe Rabbeinu. Mas eu quero falar com vocês sobre o primeiro assunto que aparece na Paraxá. Em Números. Lembrando sempre, você que é novo no canal, quando a gente fala Paraxá, a palavra Paraxá é uma palavra hebraica para porção. Então, quando você ouviu falando Paraxá, entenda como porção. Essa é a porção da semana. Nós dividimos o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia em 54 porções que nós estudamos durante o ano. Então, o primeiro assunto que vai aparecer está em Números capítulo 8, que vai dizer assim: então o Eterno disse a Moshe: fala a Arão,
tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu deste modo, colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente ao candelabro, conforme o Eterno havia ordenado a Moshe. Então, o que o Eterno está pedindo para Arão aqui? Olha, quando tu, vai usar um termo em hebraico, quando tu acenderes, e nós vamos meditar nessa palavra, acender. Porque a palavra acender, tanto ela serve para você falar de ligar uma luz, acender um fogo, como também de se elevar. Então, guarde esses 2 aspectos de acender. Então, acender está ligado a você produzir uma luz, a você reluzir uma luz, brilhar, e também ao sair de uma posição para uma posição mais elevada. Então, os nossos sábios ensinam que para que o sacerdote acendesse nas duas formas de pensar, para que ele fizesse com que a luz do candelabro ela pudesse ser acesa, ele tinha que subir em uma espécie de um palanquinho. Então tinha um degrau físico que ele subia, ficava mais alto, para que ele pudesse acender as lâmpadas do candelabro. E essas lâmpadas, elas tinham uma coisa interessante, porque elas tinham que todas ficar voltadas para a chama central. Eram 7 braços, 7 chamas, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo e uma chama central. Então, todas as do lado, elas eram colocadas de uma forma que elas ficassem voltadas para a chama principal. Então, quando a Torá vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que o sacerdote ele precisava se elevar, então ele precisava ascender, ele precisava subir. Aqui vai trazer 2 aspectos para nós pensarmos na nossa vida. A primeira, que eu quero falar com vocês, é quando nós nos elevamos, ou nós somos elevados, ou quando nós somos honrados com determinadas posições. É muito perigoso. Tem um ditado no mundo que diz que se você quiser conhecer um homem dele, dinheiro e poder, quando ele tiver dinheiro e poder, ele vai mostrar quem realmente ele é. Nós temos uma parábola que Yeshua conta, que um certo homem devia muito para o rei. E quando o rei chamou ele para receber, falou: você precisa me pagar, camarada. Aquele cara falou para o rei: olha, rei, por favor, me ajuda, eu tô tal. O rei ficou com dó e perdoou a dívida dele. Quando ele saiu de diante do rei, ele encontrou um credor. Alguém que devia para ele, devia um irrisório em relação ao que ele tinha acabado de ser perdoado. E o que aconteceu? Ele foi duro com aquela pessoa. Então, nós precisamos tomar cuidado, muitas vezes, quando o Eterno nos eleva, quando o Eterno dá para nós uma posição de honra, quando o Eterno coloca em nós uma autoridade, às vezes sobre outras pessoas. E nós precisamos sempre estar voltado à humildade. Por quê? Ao ascenderes, quando você se levantar, não esqueça quem você é. Quando você se levantar, quando você for erguido, sabe o que você faz? Você olha para a chama central. Você olha para a chama que representa o Eterno. Porque o Eterno, ela vai dizer no seu salmo, quando ela tem o filho, quando nasce Shemuel, ela vai dizer assim: o Senhor é quem exalta e o Senhor é quem abate. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. Então, todas as coisas na nossa vida está debaixo da autoridade do Eterno. E essa autoridade, ela precisa ser sempre reconhecida. Por mais que você imagine que você tem uma qualidade, que você tem não sei o quê, saiba de uma coisa: você não tem nada.
o que você tem é apenas o que o Eterno te deu. Então, talvez você olhe para a sua posição e fale, puxa, eu estou numa posição de humilhação. É a posição que o Eterno quer você agora. Você precisa aprender alguma coisa para sair dessa posição de humilhação. Puxa vida, o Eterno me exaltou sobremaneira. Maravilha, o que o Eterno quer para você agora. Mas mesmo nesse momento, você também tem obrigação e responsabilidade de aprender as coisas que o Eterno quer te ensinar. Então não importa a tua posição, você olha para a chama central. Você olha para aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, um dia ele ficou louco. Ele saiu pelos jardins da Babilônia e disse, olha aí a grande Babilônia, que eu construí com o poder das minhas mãos. A Bíblia diz que naquela hora o Eterno puniu o rei Nabucodonosor, criou um pelo grosso nele e ele viveu como um animal por 7 anos. Então, meu querido, não importa quem você é, não importa o que você tem. Lembre de uma coisa, tem um Deus que ele abate e ele exalta. Às vezes eu fico pensando, porque é difícil. Às vezes quando nós temos uma posição pequena, nós somos servos, somos alguém que está debaixo da autoridade de outra pessoa, a gente é todo envolto de humildade. Meu Deus, ai, como eu sou bonzinho. Como eu sou um amor, como não sei o que, tal. Aí você recebe uma promoção na empresa, vai ganhar um pouquinho mais, aí você já começa a achar que, sabe, não vou nem mais congregar aqui nessa comunidade porque o meu calibre é mais alto. Lembra aqueles irmãos que quando começava a ganhar um pouquinho mais corria para a sede? Porque lá na sede, lá as pessoas eram mais gabaritadas. Então, são coisas que a gente não tem que fazer isso. A gente tem que saber a posição que o Eterno me colocou. Se o Eterno me acendeu, se o Eterno me colocou no alto, é porque ele tem um propósito especial para comigo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11:2, em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Mas com humilde está a sabedoria. Então veja, quando a arrogância chega, amados, irmãos, nós somos só pó e cinza, como disse o nosso pai Abraham. Senhor, não te preocupe, não leva a mal, eu sou só pó e cinza. Quando eu era adolescente, jovem, eu tinha um pastor que ele chamava Valdir Nunes Bíssego, um homem muito sábio e tudo mais. E ele sempre, ele falava às vezes na pregação que ele fazia, ele falava assim, olha, quando Paulo, Shaul Rachalia, ele chega no meio dos discípulos, ele se sente pequeno. Ele se sente que ele, não está tendo o devido valor. Aí ele pega e fala o seguinte, olha, saiba de uma coisa, eu não sou menor que nenhum dos apóstolos. Nossa, que ousadia de Paulo. Que ousadia de Shaul falar uma coisa dessa. Mas o Eterno começa a trabalhar em Paulo, começa a colocar ele na forma correta. Daqui a pouco Paulo escreve e ele vai dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Entre os apóstolos, eu sou o menor deles. Já melhorou. Aquele que não era menor do que nenhum dos apóstolos, agora ele já é o menor dos apóstolos. Mas ele vai continuar. E ele tem uma visão. E ele diz, eu não sei se foi na carne, fora da carne, como que foi, eu não sei. Eu sei que eu fui até o 3º céu. E no 3º céu eu vi coisas que não dá para falar para o homem. E quando eu estava assim, toda alegre, não sei o que, foi me dado uma visão. E qual era? Que eu tinha um espinho na carne. E toda vez que eu tentava me exaltar, o Eterno falava para o mensageiro de Satanás, vai lá e dá um tapa em cima do espinho de Paulo. E ele começa a passar por isso, e aí ele já no final da vida, na forma que o Eterno queria, ele vai escrever uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E ele diz assim para Timóteo, essa palavra é fiel e verdadeira.
e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, Yeshua, o Mashiach, veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Então, irmão, sempre tenha uma intenção clara na sua vida. Olha, antes de mim está o Eterno. O Eterno é a chama que vai acender. Acender seja em me promover ou acender em me iluminar. Eu fico às vezes pensando em Yosef Hatzadik, José, o justo, o filho de Jacó. Quando ele, imagina, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de ser um violentador de mulheres. A Bíblia diz, já pensou o dia que ele foi colocado como vice-rei do Egito? Com certeza a mulher do faraó, do Potifar, deve ter quase morrido do coração. Por quê? Pô, o cara agora é poderoso. Imagina o que esse cara não vai fazer comigo. E ele não fez nada. Sabe por quê? Porque Yosef foi treinado na faculdade do Eterno. E quem é treinado na faculdade do Eterno não fica carregando rancor para lá e para cá. Não fica carregando raiva, mágoa, tristeza, angústia, amargura. Não. Quem verdadeiramente conhece o Eterno e tem um negócio com o Eterno, ele vai entrar em um processo de autopurificação. Olha, se eu sofri para chegar aqui, é porque eu precisava sofrer. Tinha lições que eu precisava aprender na minha vida. Então, quando Yosef chega a governador do Egito, ele não vai procurar se vingar de ninguém, não. Ele não vai atrás de humilhar, de atacar. Não. Eu vou fazer o que o Eterno me colocou aqui para fazer. Até os seus irmãos ficaram com medo. Porque a Bíblia diz que quando Jacó morreu, eles enterraram, voltaram para o Egito, os irmãos falaram, o quê? Agora que nós não temos mais o pai para proteger, nós vamos apanhar, sofrer na mão de Yosef. E eles se reúnem e vão falar com Yosef. Olha, Yosef, eu queria te dizer o seguinte, o nosso pai falou quando estava vivo, o pai nem falou nada, sabe, para você. E ele falou, não, saibam de uma coisa, eu sei que vocês quiseram fazer o mal para mim. A intenção de vocês era fazer o mal para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus transformou o mal que vocês queriam fazer em bênção. Então, meu querido, aproveite, medite nessa palavra que nós estamos aqui ministrando. Porque o que você tem feito quando o Eterno te eleva um pouquinho? Você trocou de carro, comprou um carro melhor? O que isso significa? Uma vez, vou contar um testemunho para vocês aqui. Uma vez eu comprei um carro, o Eterno me abençoou, eu comprei um carro novo, bonito, tal, pá. E aí, amados, aquela ansiedade, né? Buscar o carro, porque eu quero passar, era uma sexta-feira que me liberaram o carro, e se eu não pegasse na sexta, eu ia pegar só na segunda. Aí eu falei, puxa vida, aquela ansiedade, vamos buscar o carro. Fui lá, busquei o carro, tal, trouxe, cheguei tarde em casa já. E aí, quando chegou em casa com um carro novo, todo mundo foi ver o carro, né? E aí nós estamos lá, todo mundo babando no carro, tal, não sei o quê. E o Caleb era pequenininho, tinha um maninho e alguma coisa. O Calevinho tava pequenininho. Cadê o Calevinho? Cadê o Caleb? Cadê o Felipe? Cadê? Na hora que nós chegamos do lado do carro lá, o Caleb tava com a pedra na mão, já colocando a assinatura dele no carro. Na hora que a gente viu aquilo, a minha esposa falou, meu Deus, e agora? O que ele tá fazendo? Eu falei, não esquenta a cabeça, amor. Isso é só lata. Isso é só lata. Ele tava achando que não tinha nenhum problema, e não tem nenhum problema. Por quê? Porque um carro, um bem, uma vitória, uma promoção na empresa, não significa nada perto daquilo que o Eterno quer de nós. Fui ensinar esse mesmo carro, eu fui ensinar a minha esposa a dirigir. Então comecei a ensinar, ela começou a dar umas andadinhas sozinha, e uma das vezes que ela foi andar sozinha, ela calculou mal para sair de cima da calçada, deu uma lambida no poste. Entrou em casa chorando, eu não vou dirigir nunca mais. Eu falei, por quê? Porque eu bati o carro. Aí fui lá olhar, tinha um riscão na porta lá.
Falei para ela, por isso aqui você tá brava, tá chateada. Isso é só lata. Isso não vale nada. Isso aqui não é importante. Você vai dirigir sim, porque nós estamos aí para isso, para aprender, para cometer erros. Então, quantas vezes nós deixamos que alguma coisa que parece que tem valor mudar a nossa essência? Quando te elevares, quando o Eterno te elevar, lembra de onde você veio. Para a gente encerrar sobre isso, eu quero falar sobre Davi. Porque Davi, meu Deus do céu, a história de Davi eu não preciso nem ficar aqui falando, porque vocês conhecem. Mas quando Davi estava no trono, bonito, palácio, o reino em paz, tranquilo, Davi estava de boa, tinha sido perdoado do pecado com Batseba. Ele chega para o profeta Natan e fala, profeta, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que não é correto. Eu estou morando numa casa tão bonita, profeta. E Deus está morando num tabernáculo lá em Siló. Eu queria fazer uma casa para o Eterno. O profeta, irmãos, profeta Natan, ele nem consultou a Deus. Ele simplesmente falou para Davi, vai Davi, faz, isso é uma boa. Quando o profeta chegou em casa, Deus fala com o profeta, falou, Natan, vem cá, você viu Davi hoje? O profeta falou, eu vi, Senhor. Tem até uma novidade para contar para o Senhor. Ele vai fazer uma casa para o Senhor. E ele pegou e falou assim, o que Davi está pensando? Volta lá e fala para o Davi, fui eu que tirei ele de trás das ovelhas malhadas. Se eu não tivesse tirado ele lá e colocado ele como príncipe do meu povo, ele estaria lá até hoje, cuidando de ovelha. Mas fui eu que tirei ele de lá e coloquei como príncipe do meu povo. Que negócio é esse de fazer casa para mim? Eu por acaso sou Deus que habita em casa feitas por mãos de homem? E o profeta voltou. Aí o profeta volta e fala pro Davi, Davi, desculpa, eu não consultei o Eterno. O Eterno não quer casa nenhuma para ele, ele não cabe dentro de uma casa. Mas o Davi era crente, irmão. Davi era crente. Davi sabia os meandros, os atalhos para chegar no coração do Eterno. Não é à toa que ele escreveu tanto salmo. Ele falou, não, profeta, você entendeu errado. Eu não quero fazer uma casa para o Eterno habitar. Eu quero fazer uma casa para o Eterno colocar o nome dele. E aí quando Davi falou que ele ia fazer uma casa para o Eterno colocar o nome dele, o Eterno falou, então pode fazer. Mas não vai ser você, deixa tudo pronto, porque a sua mão é cheia de sangue, eu vou dar para o seu filho Salomão fazer essa casa. Então, amados, aonde que você está hoje? Será que você está esperando que o Eterno te dê uma brahá especial? Será que você está... Eterno, eu preciso de algo. Ou será que você está menosprezando o que o Eterno quer para você? Então, quando o Eterno te acender, quando o Eterno te levantar, lembre-se de onde Ele te tirou. Lembra de onde você veio. Lembra quem você já foi. Lembra quando você morava lá naquela favela, o rio passando na porta da sua casa. E hoje Deus te tirou de lá e te colocou num lugar de honra. Então faz o seguinte, honra o Eterno com isso. Então, até Israel, em Deuteronômio 32:15, Moshe vai falar, entretanto, Yeshurun, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferistes coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida, desprezaste a Deus que o fez e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Até Israel, quando se sentiu poderoso, esqueceu o Eterno. Mas nós não vamos esquecer, porque nós vamos estar, não importa o brilho que nós tenhamos, não importa quanto nós somos elevados, nós vamos olhar para a chama central, para a chama que representa o Eterno. Agora, quando a Bíblia também diz acender, ela também está dizendo sobre você ter luz.
sobre você ter um brilho, sobre você ter um destaque. Então, a chama que o sacerdote acendia, ela deveria subir sozinha, até que ela não precisasse mais de acendedor. Eu quero começar falando de um aspecto aqui. Existem pessoas que elas nunca conseguem se desenvolver para ter uma espiritualidade, uma vida espiritual a sós. Não, eu consigo dirigir minha vida, eu consigo ser uma pessoa de oração, uma pessoa que ensina, que estuda, uma pessoa que busca o eterno. Tem pessoas que ela está sempre na muleta, sempre esperando os outros. Ora por mim, irmão, me ajuda, me faz tal coisa. Irmão, todos nós podemos passar por momentos em que nós precisaremos de ajuda. Mas guarde uma coisa no seu coração que eu vou te dizer. Isso não pode ser eterno. Isso não pode ser para sempre. Isso tem que ser uma coisa em que você possa ver. Olha, eu fui ajudado aqui, mas agora eu já sei me caminhar sozinho. Seja na sua vida física, na sua vida espiritual, seja onde for. Sempre procure, não, eu posso caminhar sozinho. O Eterno me deu condições para que eu pudesse caminhar sozinho. Então, esse é um outro aspecto. A vela, ela representa o potencial da alma. Os nossos sábios ensinam que a vela de Deus é a alma do homem. Então a tua alma precisa se elevar. A tua alma precisa começar a gerar luz. E isso é um fator muito importante. Agora, nós temos Provérbios 20 e 27. Vai dizer que a vela de Deus é a alma do homem. Então, a minha alma, ela precisa... E às vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes a gente precisa ver se a gente não está brilhando demais, viu? Por quê? Por que você está falando isso, Yehoshua? Simples. Porque às vezes o nosso brilho está ofuscando os olhos das outras pessoas. E as pessoas, não, quando é? Aí você me pergunta, quando é que o meu brilho está ofuscando os olhos das outras pessoas? É quando eu não consigo saber lidar com a minha elevação. Eu não consigo saber lidar com a minha luz que eu estou brilhando ao buscar o eterno. Então, às vezes, eu quero que a minha influência, a minha luz, eu quero que as pessoas tenham o mesmo brilho que eu. Paulo disse, Shaul Rachalia vai dizer que uns vão ter o brilho do sol, outros vão ter o brilho da lua, outros vão ter o brilho das estrelas, e eu brinco, uns vão ser só um vagalume. Mas já tá bom. No meio da escuridão, dá para se ver um vagalume. Talvez não se dê no lugar claro, mas no meio do mato, quando aparece o vagalume, poxa vida, todo mundo vê o vagalume. Então, tome cuidado. Quando é que a minha luz ofusca o olho das pessoas? É quando a minha luz ela está em volta de gevurá, sabe, de rigidez. Aí eu pego e fico querendo corrigir a vida dos outros. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Olha, isso está errado, aquilo está errado. Baseado em que está errado? Às vezes, lá na igreja, a gente tinha alguns conceitos de pecados que a comunidade ou algum homem colocou como pecado. Tem igreja que a mulher não pode rapar o sovaco. Outra pode. Tem uma que a mulher não pode usar calça. Outra pode. Então, existem coisas que eu quero usar o meu brilho, eu quero usar a minha elevação que o Eterno me concedeu, e sempre elevação é um resultado de uma busca minha, mas eu quero fazer isso para tirar a capacidade das pessoas de verem a minha luz. Aí quando eu chego, eu só sou um juiz. Você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. O que é isso?
É que eu estou brilhando demais. E eu estou brilhando demais para mim. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, puxa vida, mas... Nós temos, amados, o judaísmo é uma coisa sensacional. Nós temos diversas alahot. São muitas. E a pessoa precisa entender que ela vai estudar aquilo e ela vai ver o que ela pode acoplar na vida dela. Porque não adianta nada eu querer julgar as pessoas. Porque às vezes acontece muito o quê? Acontece muito que eu não tenho dificuldade numa coisa e naquilo eu sou rigoroso. Já outra coisa, eu tenho muita dificuldade. Naquela coisa que eu tenho muita dificuldade, eu sou leniente. E aí, eu quero passar todo o meu rigor para as pessoas naquilo que eu sou forte e não quero ter a humildade de dizer assim, pô, nisso aqui eu sou fraco. Eu não estou cobrando porque eu sou fraco nisso aqui. Não, a gente fica fazendo papel de hipócrita. Cobra naquilo que a gente é bom e naquilo que a gente é fraco a gente se omite. Então, aprenda uma coisa hoje. As pessoas têm que gostar de ver a tua luz. Eu estou gravando aqui, tem uma luz aqui em mim. Só que eu preciso deixar essa luz de um jeito que não me atrapalhe de falar com vocês. Se eu colocar um faroletão aqui muito grande, eu vou ficar com a vista encandeada e não vou conseguir ver aqui os textos que eu preciso ver. Então, nós precisamos pegar a nossa luz e saber dosar como mostrar a nossa luz. Lá na igreja a gente era acostumado, né, a ficar mandando as pessoas ir pro inferno. Você vai pro inferno porque você bebe, porque você fuma, porque você joga, porque não sei o quê. Nós estamos entrando em um período do livro de Bamidbar, de Números, que vai falar sobre Lachonará. E pessoas sendo punidas por causa de Lachonará. E Yeshua vai falar em Mateus capítulo 7, quem és tu para julgar o servo alheio? Quando eu falei ainda agora dos filhos de Jacó, quando eles vão falar com Yosef, eles chegam e falam, olha, nós somos servos de Deus. Justamente para que Yosef não tivesse a liberdade de julgá-los. E aí Yeshua fala para nós, quem és tu para julgar o servo alheio? Quem é você para estar julgando o irmãozinho, a irmãzinha? Às vezes você tem uma pessoa lá que, infelizmente, ainda não conseguiu entrar em uma condição de guardar o Shabat. E você está julgando, ele não guarda o Shabat. O que você pode fazer para ajudar ele a guardar o Shabat? Às vezes, não faz o que eu faço. Mas o que você faz? Por que você faz? Para que você faz? Então, meu querido e minha querida, vamos tomar cuidado quando as pessoas forem ver a nossa luz. Vamos ser amorosos. Vamos ser pessoas que mostram a graça do Eterno sobre a vida das pessoas. Então, Jesus, Yeshua, falou para nós, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Então, se você tem luz, não tem jeito, as pessoas vão ver. As pessoas vão te procurar para ter aconselhamento. As pessoas vão te procurar para pedir ajuda. As pessoas vão te procurar para você poder fazer algo por elas. E nessa hora, você precisa mostrar que você é um verdadeiro discípulo de Yeshua. Você precisa mostrar que você tem o brilho que Yeshua falou que nós temos. Igualmente, Mateus 5,15, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa ou dentro de um cesto. Ao contrário, coloca-se no lugar alto da casa. E assim ilumina todos que estão na casa. Talvez você seja o único que cumpra a Torá. Você se tornou uma pessoa melhor ou pior depois que você começou a cumprir a Torá? Porque às vezes, uma vez, a minha esposa, né, sempre foi da igreja, tal, e aí quando ela saiu da igreja para a gente ir para a sinagoga,
Um dia a amiga dela chegou para ela e falou: puxa vida, você era tão insuportável quando você era da igreja. Por quê? Porque lá na igreja ela tinha aprendido só a julgar as pessoas. E agora ela passou... Vocês lembram que Paulo fala, Shaul Rachalia fala, em 1 Coríntios capítulo 11? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se a si mesmo. Por quê? Porque se você se examinar a si mesmo, você vai ver quais são os seus defeitos. Quando os nossos sábios ensinam que quando a gente fica vendo defeito na vida dos outros, na verdade aquilo ali é porque está dentro de nós. Nós estamos vendo o nosso defeito naquela pessoa. Então tome cuidado. Quando você tiver a oportunidade de falar de Torá, seja agradável ao falar. Seja uma pessoa que as pessoas tenham prazer de conversar com você. Se você fizer isso, você vai ser um verdadeiro discípulo de Yeshua. Mateus 5,16 vai dizer: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que olhar para você e dizer: puxa vida, como é bom conversar com você. Como é bom falar com você. Como é bom ouvir. Eu preciso de um conselho. Me fala o que você acha. É isso que nós temos que ser. Principalmente com os domésticos. Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem muita facilidade em ser grosso, em ser mal educado com as pessoas que não merecem isso da nossa parte. Aí nós somos maus com pessoas que só nos amam, que só estão querendo estar do nosso lado e nos ajudar. E nós estamos sendo mal educados com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o genro, com os netos, com o sobrinho, com os irmãos. E isso não é bom para nós. Vamos ser os discípulos de Yeshua. Vamos mostrar a luz que o Eterno colocou para nós. Eu falei para vocês que a alma do homem é a lâmpada do Eterno. Está lá em Provérbios 20 e 27, que diz assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, vamos deixar nossa luz brilhar? Vamos ser luz no meio de tanta treva? Vamos ser pessoas que mostram o Deus que nós temos? Não o juiz. Juiz só tem um. E ele é justo juiz. Uma vez uma irmã, o pai dela havia falecido, ela chegou para mim e falou: pastor, eu era pastor na época, pastor, me diga uma coisa, o senhor acha que meu pai foi para o inferno? Eu falei para ela: não se preocupe com isso. O seu pai vai ser julgado por um justo juiz. Um justo juiz. Então, se ele merecer a perdição, é porque ele mereceu. Se ele não merecer, ele vai ser livre da perdição. Então não se preocupe com isso. Então, para nós encerrarmos, Filipenses 2:15, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Eu quero pedir para você que nos acompanhou até agora, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, envie para outras pessoas, para que nós possamos sempre estar espalhando a luz da Torá para essas pessoas. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo do canal Berahot. Eu te espero lá. Até lá. Que o Eterno te abençoe. Beshan Yeshua HaMashiach.